Na verdade, eu me surpreendi, eu aguentei bem assim até o final. Aí embrulhou o estômago, né? Porque ver um ladrão ser tratado como herói ofende muito o nosso senso de justiça. Mas aqui eu queria fazer um apelo. Esse é um documentário que toda a direita brasileira precisa assistir. Toda a direita brasileira precisa assistir Democracia em Vertigem. Anarcocapitalista, liberal, conservador, reacionário, republicano, monarquista e mais. Esse é um documentário que todos aqueles que não se sentem representados por Lula e pelo PT têm que assistir. Né? Porque Democracia em Vertigem, em última análise, é uma peça de propaganda política mentirosa travestida de arte. É exatamente isso que ela é. Mente sobre fatos e está a serviço de uma narrativa. Agora, por que a gente assiste algo que não é verdadeiro e não é factual? Porque da mesma forma que o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa, o preço de não se debater política, certo? De não falar sobre isso, é aceitar calado a versão de quem fala mais alto. Fatos mentirosos, Caio? Já vamos chegar lá. E a democracia em vertigem, não é que ela fala alto, ela grita a plenos pulmões. E não é pra mim, não é pra você, ouvinte, que já tá vacinado contra os mandos e desmandos do PT e da sua cleptocracia. O problema são os milhares e milhares de jovens que vão ter contato com essa narrativa de agora em diante. Então, para você desconstruir uma mentira, é fundamental você conhecê-lo. O Fefito me perguntou quais são os fatos, né? Infelizmente, eu não posso falar aqui, sabe por quê, Fefito? Porque eu estava assistindo o documentário, fazendo anotações no celular, e eu anotei 46 pontos de controvérsias que dão 4 folhas em tamanho Arial 12. Então são 4 páginas, né? Provavelmente é mais do que o Lula escreveu de próprio punho em toda a sua vida pública. Mas aí eu acho que para acontecer um debate de fato, você tem que disponibilizar esses pontos, né? Porque não dá pra gente trazer eu selecionei mentiras o top 5. não. Eu selecionei o top 5 das mentiras factuais, hein? Depois vamos falar de narrativa. Vamos ficar nos fatos. Primeiro, já na introdução, o documentário ele apresenta a sinopse e ele afirma o seguinte, que o Brasil, abre aspas, está caminhando para seu passado autoritário. É uma referência clara ao regime militar. Vamos lá. O Brasil tem um governo eleito que tem viés descentralizador, liberal e federativo. Portanto, ele prega mais dinheiro e poder para estados e municípios e mais dinheiro e poder para a sociedade, como reduzindo impostos e enxugando a máquina pública e limitando a burocracia. Nenhuma minoria no Brasil hoje em dia é física ou juridicamente perseguida. Nenhum direito ou garantia fundamental foi suprimido da legislação. É mentira. Isso é mentira. Primeira coisa. Segunda coisa, sobre o mensalão. Olha o que diz o documentário. Abre aspas. Estoura o mensalão. Seu partido, o PT, é acusado de comprar votos para apoiar projetos. Aqui, a narrativa é diluir a culpa numa pessoa jurídica, o PT. Só que quem comprou votos não foi o PT. Quem comprou votos sistematicamente foi o governo, comandado por Lula, Disseu e Palocci, não é o PT. E apoiar projeto é eufemismo. O Lula comprou o Congresso, e chega a ser bizarro, porque ela mostra as cenas do Lula no hotel, negociando o impeachment da Dilma. Como se ele estivesse fazendo articulação política, quando a gente sabe muito bem que ele estava negociando emendas. Terceiro ponto, fala o seguinte, Moro foi treinado nos Estados Unidos. Tá? Isso é aspas do documentário. Essa ideia, ela se baseia num documento vazado pelo Wikileaks de um fato de 2009. Sabe o que diz o documento, para quem for ler? Ele se refere a um seminário de juristas do Brasil e dos Estados Unidos que durou 5 dias e aconteceu no Rio de Janeiro, no qual o Moro foi palestrante por causa da sua expertise no combate à corrupção. Isso desde 2009. Quarto ponto, esse aqui é muito importante, porque reflete a falsa polarização que eles tentaram criar entre PT e PSDB. Aécio não aceita o resultado da eleição e, por isso, lidera como protagonista o impeachment da Dilma. Olha, pedir auditoria de urna eletrônica é diferente de não aceitar o resultado. E não só o Aécio, mas todo o PSDB só embarcou no impeachment na última hora. Frase do Aécio sobre impeachment, abre aspas, não sou golpista, sou filho da democracia. Gente, pelo amor de Deus, deem um Google. Ele vai entrar no final do processo. Foram os movimentos sociais e as ruas que puxaram o impeachment. Quinta mentira, razões para o impeachment. Primeiro, substituir o governo Dilma pelo governo Temer, do MDB, para parar a Lava Jato. É mentira, isso nunca aconteceu. A Lava Jato ganhou fôlego depois da Dilma. Tanto que Cunha e Gedel estão presos e o Temer, mesmo o Temer, ex-presidente da República, já foi preso também. Outro motivo para o impeachment, eliminar a esquerda brasileira, mesmo que isso custe sacrificar um braço da elite econômica, a teoria da conspiração. Tentou-se de tudo
para livrar os poderosos da cadeia no Brasil. O impeachment, pessoal, é um processo político e jurídico. A razão jurídica foi o abuso daquele expediente de fraude fiscal com bancos públicos para cobrir os rumbos orçamentários. Ninguém fez isso mais que o governo Dilma e o próprio documentário admite. Agora, politicamente, além dos escândalos de corrupção que erodiram a popularidade da Dilma, na verdade do governo Dilma, a economia estava em frangalhos. Você tem recessão, desemprego, inflação recordes devido à má administração e o documentário admite isso também, ele fala explicitamente em erros na economia. Então, assim, isso sem falar no começo, que falam que em 2003 havia um medo acerca da posse do Lula, que não iam deixar ele tomar posse. Imagina, o Fernando Henrique trabalhou avidamente para que isso acontecesse sem problema nenhum. Então, mas assim, o medo acontece desde 89, quando ele se candidatou, né? Agora, quanto ao Aécio, a gente tem no documentário imagens do Aécio muito inflamado, inclusive. Ele, o PSDB 9 meses depois da eleição. O PSDB pode ter entrado só depois no processo de impeachment, mas contra a eleição da Dilma, ele continuou se pondo de maneira muito, muito forte. Depois, basta... A gente tem memória, Caio. Olha o quanto a Aécio não pareceu um menino chorão e o quanto ele não passou a discursar reclamando da lisura de uma eleição que, de fato, foi lisa. Na verdade, foi inclusive auditada e dada como certa. Que ela é inauditável, não aceitou a derrota. Não tem recibo do voto, vamos por isso lá, muita gente defende o voto impresso. Sim, vamos dinamizar aqui a história pra gente poder seguir. Esses são os fatos. Eu peguei aqui os 5 principais, mas tem muito mais, são 46 pontos. Se vocês me permitem, assim, eu assisti o documentário, eu acompanhei a cronologia desses fatos em loco. Eu vivi muito isso. O que ela viveu e começou a viver com Lula eleito, ela aos 19 anos, muito possivelmente, com certeza, eu já era um rapazinho mais velho quando vi tudo isso acontecer. Eu acho que quando ela senta no lugar onde senta, dando a perspectiva dela, associando a trajetória familiar dela, contando dos pais perseguidos durante o período autoritário do Brasil, contando e revelando, explicitando que o avô foi um dos fundadores da Andrade Gutierrez, eu já consigo enxergar uma legitimidade e não consigo nem contestar pelo viés político que eu não nego que exista. É uma garota nascida num seio de esquerda, contando a história que viu e a decepção que teve com o suceder dos fatos ali diante dos governos petistas. Isso tudo é muito, muito claro. E claro, aí vem Edgar, mas você acha que a pegada decepção... artística, romântica que ela dá, ingênua até. Essa questão da ingenuidade do povo brasileiro é muito genuíno na figura ainda mais de um jovem. Se o jovem sempre representa uma visão de futuro, de qualquer comunidade, de qualquer nação, de qualquer país, tá ali genuinamente explicitado no discurso dela. E eu acho que ela, vou um pouco além, eu acho que ela toma para si uma crítica e expõe uma crítica, mesmo que sutil, mesmo que sensível ao Partido dos Trabalhadores e a esquerda, que o PT mesmo não fez. A tal da autocrítica. Que ele não fez. Agora... Mas você acha que a decepção dela fica maior ou menor do que um possível desejo de que aquilo continuasse? A decepção dela tá explícita. Eu acho que a decepção dela tá explícita no momento, inclusive, que ela coloca o Lula como alguém que está negociando com o PMDB. E andando de lado de figuras como o Sarney e o Temer. Isso. A decepção dela tá explícita quando ela mostra que a Dilma teve que fazer concessões para poder governar. Isso. Mas ao mesmo tempo, a decepção dela, apesar de explícita, ela não é a crítica. Então, Fefita, ela sabe que no ano de reeleição a Dilma não conseguiu governar porque o Congresso inteiro foi travado. Mas talvez aí também tenha faltado, se é que a gente está anotando aqui coisas que poderiam ser incluídas no documentário, que ficaram faltando, um pé um pouco mais firme nessa decepção, então, mostrando que o tal projeto de poder, levado a qualquer custo e a qualquer preço pelo partido, estava prejudicando e colocando em xeque o ideal que transformou o PT, naquele momento da história política brasileira, na grande esperança de boa parte da população. Que dá é que foi uma maré, assim, e que o grande líder foi guiado por essa maré, assim, sabe? Eu acho que é meio, assim, desresponsabilizando um pouco a figura do Lula, que é a principal figura do partido e que muito centralizador. Sabe tem uma muito cena, mais do que diz que tem uma sabe. cena da Dilma falando, o Lula é assim, ele faz política
De fato consumado. De fato consumado. Então, Ele não conversa muito e faz política de fato consumado. E foi o que a gente viu. De colocar ela como candidata. Foi o que a gente viu na eleição, na corrida. Quando ele não abriu mão de se manter candidato, até como último recurso para tentar se safar da prisão, e vou me manter candidato. Mesmo a manobra da Dilma, inclusive, de colocá-lo como ministro da Casa Civil. Exatamente. Então, essas coisas todas, elas estão na cara, gente. Elas nem precisam ser ditas. Elas são condenáveis em si. Só que o que eu tô querendo dizer é que uma coisa não anula a outra. O fato de a gente ver que ela tá lá mostrando decepção pelo PT andar com os antigos poderes, porque o próprio Lula disse que para governar no Brasil, Jesus teria que fazer pacto com Judas, e isso está no documentário, não exime também o fato de que houve uma conspiração muito pesada para destituir esse governo no tapetão, gente. Assim, óbvio, houve corrupção, mas a Dilma não tá presa até hoje, né? Eu preciso girar o assunto, rapidinho, Caio. Eu prefiro cortar o meu último comentário, vamos deixar só para o Zé Maria, pelo seguinte, aqui é importante, a gente falou dos fatos, mas o que me preocupa, e por isso eu conclamei toda a direita a assistir o documentário, é a narrativa, certo? E aí, da mesma forma que eu separei 5 pontos de fato, tem 5 narrativas aqui que são perigosíssimas. A primeira, associar a Lava Jato com entreguismo, antipatriotismo e conspiração internacional. Olha bem essa frase, ouvinte, repara, abre aspas pro documentário. A Operação Lava Jato investiga a Petrobras, que anos antes tinha sido alvo de espionagem da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Olha só, esses assuntos no tempo e no espaço, eles não são relacionados. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Investigação e espionagem são conceitos ainda distintos. Mas olha como o texto faz. Ele utiliza o quê? Uma oração subordinada para criar no espectador a ideia não apenas de correlação, mas de nexo e de continuidade. Qual que é a ideia? É como se os Estados Unidos e a Lava Jato fossem inimigos da Petrobras e em equivalência moral. Primeira narrativa. Segunda, aí ó, isso é bem óbvio, né, que é difamar o Jair Bolsonaro, associando ele tanto à violência quanto à covardia. Durante o discurso do Jean Willis, quando o deputado diz que o impeachment é uma farsa, ele complementa, apoiada por torturadores covardes. Qual que é a imagem que ilustra esse momento da fala do Jean Willis? Vai entrar lá a feição apreensiva do Bolsonaro. Cabem muitas críticas ao presidente, mas ele não nunca foi torturador e muito menos um covarde. O terceiro ponto é o seguinte, a entrevistadora pergunta pro Lula sobre um arrependimento, portanto, um remorso que é protagonista na carreira política do Lula, na consciência dele, se é que ele tem uma. Abre aspas pro Lula. Mas um arrependimento eu tenho, de não ter feito mais, eu não ter mandado pro Congresso, no meu mandato, a regulação dos meios de comunicação e 9 famílias que comandam os meios de comunicação no Brasil. Lembrando, proposta da campanha do Haddad, regulação social da mídia. Então, olha só, ele tá incutindo na cabeça das pessoas, e o documentário faz isso, que o melhor fiscalizador da mídia, Edgar, é o governo. Isso é a prova mais eloquente de que a grande imprensa e as suas redações esquerdistas, elas são a maior concentração por metro quadrado de idiotas úteis. Mas essa visão não porque eles militam contra a sua própria liberdade. Mas a visão não é novidade. De tudo que o Lula ela tá mostrando. De tudo que o Lula podia ter feito. Ela tá mostrando. Imagina isso. Não, mas o inédito é o seguinte, de tudo que o Lula acha que podia ter feito, o mais importante, a principal preocupação é controlar a mídia, né? Que, aliás, é alinhado com a frase final do documentário, que fala o seguinte: somos uma república de famílias. Umas controlam as mídias, outras os bancos. Sim, e a solução para isso não pode ser um governo socialista, centralizador, intervencionista e autoritário no modelo venezuelano. A solução, o que é? É livre mercado. E o PT quase obteve hegemonia do controle político. E juro, esse é o último ponto, porque fala do triplex e amarra com tudo que a gente tem conversando essa semana. É a falácia da ausência de provas, como o Ciro Gomes trouxe aqui do tal do conjunto indiciário. Isso é um caso clássico de falácia do espantalho. Uma pessoa fala X, a outra pessoa diz que essa pessoa falou Y e combate essa narrativa. Olha o que o procurador fala, abre aspas, não teremos aqui provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento, pois justamente o fato dele não figurar como proprietário é uma forma de ocultação, de simulação da verdadeira propriedade. É o que a gente sempre fala, não existe recibo de propina. Olha o que o documentário fala na frase seguinte, explicando supostamente o que o procurador está falando. O fato de que não existem provas de que ele é o dono do apartamento é considerado prova da sua tentativa de escondê-lo. E essa prova, então, é usada como evidência de que ele é o chefe do esquema. Isso não tem nada a ver
Nada a ver. O procurador explica a natureza do crime do colarinho branco e ela vem com essa narrativa mentirosa de que o fato de não haver prova constitui prova e que esse é o liame para mostrar que ele é o chefe de alguma coisa. Pelo amor de Deus, olha a ficha corrida do Lula. São um processo condenado em segunda instância, um na primeira e é réu em outros 6. Então, assim, é um grande absurdo isso. Mas você quer que a galera da direita veja. Eu faço questão... Por que você quer que veja? Pelo seguinte... Rapidinho. Pelo seguinte, porque... Precisa aprender a fazer política, é isso? Não, eu não quero que a gente faça nada disso igual. A argamassa da direita é a realidade. A argamassa da esquerda é o quê? É a fantasia, é a narrativa. Não é pra fazer igual, é pra desconstruir a mentira. Porque senão, a gente vai estar diante de situações como essa. Ela vira e coloca uma frase tipo essa aqui, ó. Eu tava vendo procuradores fazendo um espetáculo pra apresentar o caso. Aí logo depois, o documentário ele recorre ao que se chama em retórica de apelo à autoridade. E põe a voz do Boechat, ícone do jornalismo, falando o seguinte... De toda a imprensa, toda a imprensa... Você descobriu a edição agora, Caio? Não, peraí. Mas a é imprensa absolutamente... espetacularizou. Olha o que ele falou. É absolutamente impróprio que um depoimento seja transformado nesse carnaval. No ringue, o confronto da década, o confronto do século. Isso é uma referência à imprensa, não aos procuradores. Então ela conduz o espectador para achar que o Boechat tá fazendo uma mega crítica ao procurador quando ele tava criticando o que a imprensa tá fazendo, o circo que foi armado. A maneira de abordar. Mas o circo foi armado para a imprensa, Caio. A imprensa que arma o circo, Pepito, exatamente como nós estamos fazendo aqui agora. Um minuto só,